Obra Lírios de Esperança, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance Dufour. É da lei que sejamos amparados incondicionalmente. Todavia, a mesma lei também determina que respondamos por aquilo que já temos condições. Se a misericórdia fosse suprir a responsabilidade, ela seria conivente com nossos erros e um furo na evolução. Capítulo 20, segundo andar. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Mateus 20, 26. Naquele mesmo dia, às 18 horas, o ex-dirigente goiano chegou ao segundo andar. Era uma enfermaria coletiva. Tudo traduzia a ordem. O professor já esperava Marcondes e o saudou. Há quantos dias não vejo o amigo bondoso? Lembrei-me muito do senhor, professor. Realmente, há semanas que não vejo. Incrível o tamanho deste hospital. Nem tão grande assim é o hospital, e sim o trabalho. Venha, vamos à minha sala, conversaremos um pouco. Acomodados, iniciaram um diálogo esclarecedor sobre as enfermarias do segundo andar. Aqui, encontramos em sua maioria quadros de arrependimento tardio. Consciência cobrando os atos? Nem sempre, Marcondes. Dialogando com os nossos irmãos, perceberá que a queixa generalizada se refere ao que deixaram de fazer. Arrependidos pelo que não fizeram, exatamente, em outras palavras, negligentes. Então, vejo que mais uma vez me encontro onde preciso. Todos aqui nos encontramos por necessidade, meu filho, e não por méritos. O caminho para a frustração começa na aceitação gradual da negligência. É um processo psicológico estimulado na mente do trabalhador do bem, que excede nas concessões de benefício próprio. Alegando necessidades pessoais, relaxa na conduta em excessiva ocupação consigo mesmo, tornando-se um esbanjador dos recursos celestes do tempo e dos recursos materiais. Raros sabem utilizar tais bênçãos como oportunidades para trabalhar e servir, aprender e amar com mais intensidade. Faremos uma visita educativa no intuito de que avalie essa caminhada sutil do aprendizado humano. Por que a existência de quartos separados? O que delimita a divisão entre as alas é o desejo constante de cooperar. A grande maioria neste local fala em méritos pessoais e quer ser servida. Alguns chegam ao absurdo de fazer cobranças, então são convidados ao quarto próprio. Querem mordomias, vão tê-las. Depois de alguns dias, estão deprimidos e são transferidos para o setor competente. Interessante, lamentável, eu diria, pois recebem tudo e, no entanto, a grande maioria não perdeu a mania de mandar e exigir. São todos espíritas? A maioria. Temos alguns protestantes e outros líderes cristãos. Sem dúvida, os espíritas dão mais trabalho. Dr. Inácio pediu para procurá-lo. Alguma razão especial? Antes de incursões mais amplas, gostaria de apontar uma informação que poderá ser útil. Visitaremos uma ala cujos pacientes se recuperam muito lentamente de dramas bem recentes. São dirigentes com fortes crises de depressão, incursos, algum deles em estados psicóticos. No geral, são doentes mentais graves sob controle de medicações e terapias muito específicas. E por que não ficam nas alas restritas do subsolo? São histórias mais brandas. Muitos, aliás, já passaram por lá e continuam a se tratar nesse andar. Nesses casos, a psicose ocorre depois da morte ou já havia se expressado quando ainda no corpo físico? São psicoses tardias, ou seja, já se encontravam em estado latente, vindo a ser ativadas a partir das experiências
infelizes vividas nas regiões inferiores, nas quais estagiaram por longo período. Todos foram resgatados em penosas condições mentais e agora, após pouco mais de 1 ano de tratamento, apresentam-se mais bem-humorados e dispostos à conversa. Terão facilidade em falar de seus dramas? É o que mais necessitam neste momento, com o objetivo de desabafar. Costumam repetir a mesma história quantas vezes puderem. Você poderá perguntar à vontade: foram todos dirigentes? Não, foram líderes espíritas todos eles, considerando que líder é todo aquele que influencia um grupo, possuindo ou não cargo hierárquico. Em comum, trazem o fracasso em seus projetos reencarnatórios. Não foram maus, foram omissos. Pelo que aprendi com o Senhor, não existe fracasso. No sentido de ser irremediável, não existe falência. A consciência, entretanto, nunca deixa de cumprir sua função orientadora e nos relembra continuamente o que combinamos conosco antes do renascimento. Quando não queremos ouvi-la, novamente a negligência. Nunca pensei sobre esse tema à luz dos princípios espíritas. Jamais imaginava que adiar o bem que podemos fazer iria nos criar tanto embaraço. Mas de que maneira a negligência pode trazer alguém a essa situação? Alguns, por meio das atitudes de falta de cumplicidade com o objetivo essencial da proposta espírita, assumiram uma fé de superfície. Outros se devotaram aos compromissos doutrinários, todavia, por meio do personalismo, buscaram posições de supremacia da verdade, ostentando suas largas folhas de serviço. Sob o fascínio do orgulho, estabeleceram condutas preciosistas nas quais pretendiam ser referências para a coletividade. As maiores ilusões se verificam entre esses últimos. Fascinaram-se com crenças e pontos de vista pessoais, estabelecendo excessivo apego às suas convicções. Como identificar mais claramente o ato de negligências em suas experiências? Em ambas as situações, percebemos a negligência nos deveres de profundidade para com o próximo e consigo mesmo, em prejuízo do excessivo prestígio aos valores institucionais e movimentos de adoração exterior. Foram escravos do centro espírita e das práticas. No centro, adoravam a si mesmos. Nas práticas, supunham-se padrões a ser copiados. Em ambos, demonstravam valor exclusivo em sua forma de entender e interpretar, consolidando uma crença individual, arrogante e inquestionável. E quando tal quadro era acompanhado de algum cargo expressivo perante a comunidade, ampliavam ainda mais as chances de personalismo e austeridade em suas formas de conhecer o Espiritismo. São os novos doutores da lei, que enchem o cérebro de conhecimento com o qual pretendem ser autoridades sobre imortalidade. E foram trabalhadores de boa vontade? Todos, sem exceção. Não consigo entender, professor. Boa vontade e conhecimento não bastam como recursos de equilíbrio. Sem eles, evidentemente, não teremos as condições necessárias no campo exterior para a manutenção de nossas tarefas. Entretanto, somente eles não efetivamos os serviços de profundidade do espírito nas escaladas da renovação interior. Além de boa vontade e informação, é imperiosa a aquisição da consciência sobre nossas necessidades espirituais e os respectivos caminhos de superação a ser adotados. Do contrário, seremos operosos no bem alheio, defendendo-nos das horas vazias e da obsessão sem edificar. Na intimidade, as defesas morais e as experiências indispensáveis para alcançar a vitória sobre as falhas morais milenares.
Falhas, diga-se de passagem, que jamais serão vencidas somente com movimentos de rotina nas abençoadas tarefas das quais participamos. Mais que voluntariado, torna-se urgente o compromisso de elevação persistente e diário em todos os instantes da existência, ultrapassando o campo das doações espontâneas em horas marcadas. Para entender melhor, gostaria de saber se esse andar inteiro é dedicado aos dirigentes. Na verdade, para os dirigentes é reservada a área maior. Consideremos como dirigente todo aquele líder em nome da mensagem cristã. Assim, temos 2 andares no subsolo para casos mais graves e 5 andares acima do nível térreo para a continuidade dos tratamentos. Os 7 andares compõem um dos braços do hospital. Ao todo, temos 35 andares distribuídos em 5 braços, à semelhança de um catavento. Lembra do exemplo que usei na palestra? Cada pá do moinho é um pavilhão visto de cima, e as bases, 2 colunas de sustentação, são os corredores de entrada e saída do hospital. No andar subsolo 2, o mais perto das vibrações terrenas, é onde se encontram os portais. E por que um pavilhão especificamente para dirigentes? Para facilitar os serviços e para o melhor aproveitamento dos próprios pacientes, que guardam vivências similares. Mesmo tendo fracasso em seus planos, obterão algum mérito do serviço que prestaram? Sem dúvida, o bem sempre oferece algum tipo de fruto. Trabalharam muito e não perderam seus méritos. Contudo, pelo fato de não terem quitado suas contas com a consciência, descuidando-se do compromisso primordial de transformação interior, não fizeram todo o bem que podiam e deveriam. Eis a maior negligência. A referência tocou profundamente Marcondes, que se manteve calado, e o professor Cícero acrescentou: os casos aqui presentes são dos que se mantiveram sempre distantes ou chegaram a se distanciar dos deveres essenciais a que concita o Evangelho, o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Foram enriquecidos pela caridade e o desejo de melhora junto às tarefas de amor do centro espírita, de onde jamais deveriam ter se afastado completamente. Após as oportunidades de promoção que foram recebendo para gerir interesses coletivos, só tiveram tempo e atenção para assuntos e problemas que dizem respeito a eventos, relações convenientes, cerimônias e planos de hegemonia, os quais tomaram como sendo missões a eles confiadas pelo mais alto. As explicações claras do benfeitor não deixavam dúvidas. Marcondes passou a refletir sobre as tarefas de amor do centro espírita no qual atuou por anos a fio na cidade goiana. Suas atividades revelam-se agora em sua mente como sublime avalista do relativo estado de tranquilidade e equilíbrio. Desejando continuar a entrevista sobre os conceitos sábios do professor, indagou: que função primordial têm os dirigentes para o progresso do movimento espírita? São os que se mantêm na vanguarda e determinam linhas de pensamento, portanto, tornam-se referências de ação em menor ou maior escala. Quaisquer movimentos humanos que se prezem devem preparar bem seus líderes. A função de sua participação nas comunidades, sob sua condição, é de vital importância para o progresso e a ordem. Em todos os tempos da humanidade, os líderes constroem a história, traçam rumos e definem o futuro. O movimento em torno das ideias espíritas precisa fazer algo por seus condutores com urgência, embora
com toda franqueza, não tenhamos visto até então muitas manifestações. Tínhamos esperança de que os líderes, agrupados em torno do Pacto Áureo, fossem sensíveis e corajosos em investimentos sólidos nesse sentido. No entanto, passado alguns anos do compromisso solene de unificação, firmado em 5 de outubro de 1949, constatamos muitas iniciativas de valor, sem prioridade na formação de mentalidades coerentes e fortes junto àqueles que de fato moldam o movimento espírita. Professor, o senhor teve vivências desagradáveis nas direções de unificação quando encarnado? Deixei o corpo físico aproximadamente 1 ano antes da formalização do Pacto Áureo, ouvindo comentários a respeito de influências preponderantes de supremacia que muito me preocuparam já naquela época. Sempre fui contrário ao conceito institucional de unificação, vindo mesmo a ter severos episódios de desentendimento com líderes nacionais e regionais, no intuito de operarmos no campo da coesão de almas e não de instituições. Hoje, com algumas décadas de meu retorno ao mundo espiritual, já repensei algumas iniciativas tomadas por mim na vida física, quanto à sua forma de execução. Contudo, a essência das ideias que defendi se torna cada dia mais necessária e urgente à seara. Que iniciativas seriam essas? Conforme assevera Jesus, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Os dirigentes espíritas devem priorizar o quanto antes no plano físico uma campanha pela humanização na seara. Sem proximidade humana e respeito, fraternidade e convivência saudável, jamais teremos união e concórdia, a alma de qualquer movimento cristão. Os apontamentos do professor instigavam a curiosidade, contudo, considerando a hora, convidou Marcondes aos deveres do amor. Fizeram uma contrita prece e dirigiram-se à ala escolhida para aquela noite de aprendizado. O aprendiz mostrava-se estarrecido por ver os quadros mentais em que se encontravam aqueles homens, mulheres e jovens. Tiveram a oportunidade de ter em mãos o talento do espiritismo, no entanto, o enterraram pelo medo de assumir responsabilidades maiores na vitória sobre si mesmos. Cícero deixava-o à vontade e observava com muita atenção seus movimentos. A certa altura disse: o tratamento de todo espírito frustrado em seus projetos reencarnatórios deve ser a esperança. Na Terra, comenta-se com exatidão que esperança é a última que morre. Aqui, nosso lema é: a esperança deve ser a primeira a renascer. Depois disso, partimos para as conquistas em outros patamares emocionais. Sem esperança, a alma é morta. Esperança é a linha divisória entre o cumprimento da justiça e a ação da misericórdia divina, conforme as escolhas de cada um. Quando vemos novamente o sorriso nas faces desses corações que sucumbiram sob o peso da ilusão, entendemos que ainda existe o desejo de recomeço, um ótimo sintoma de recuperação. Então, a doença mais grave nesse setor seria a desesperança? Não é bem assim. Onde floresce a misericórdia, brota a esperança. Os espíritos aflitos e sem rumo encontram na compaixão a excelsa aventura de recomeçar. O sentimento de culpa e fracasso, inferioridade e abandono precisam ser supridos pela expansão da tolerância. Sem isso, o mundo será uma eterna fonte de cobranças e impiedade. A bondade é a semente da paz. Qual de nós não carece do colo paternal? Qual de nós, sob a luz da oração, não mendiga uma migalha de piedade para nossas lutas e quedas? A mais grave doença dos que estão nessas alas chama-se vício de prestígio. Vício de prestígio? Sim, uma doença milenar
que acomete a maioria esmagadora dos espíritos vinculados à sublime escola da Terra. Seu princípio básico é a necessidade de ser amado, algo divino e natural nas leis da vida. No entanto, surge como viciação e doença, a partir do instante em que a vontade se tornou impotente para dominar esse sentimento ao longo dos tempos, transformando-se em exigência e paixão escravizante da mente em variados processos de egocentrismo. Sua origem é o egoísmo. O imperioso desejo de ser amado manifesta-se nesse caso em impulsiva necessidade de admiração, destaque, reputação pessoal, notoriedade e atendimento a caprichos pessoais. Forma-se então um psiquismo propenso a gerar correntes mentais centrípetas em regime de circuito fechado sobre si mesmo, desarmonizando paulatinamente o sistema afetivo do ser. Nessa ótica, nossos profissionais das ciências psíquicas adotam por aqui uma classificação para além dos padrões científicos da Terra, considerando como principais expressões psicopatológicas o personalismo, a inveja, o ciúme, a insegurança, a indiferença, a apatia, o melindre, a revolta e outras manifestações com as quais o egoísta age nos meios em que estagia na sua caminhada espiritual. Esse vício manifesta-se entre os dirigentes espíritas? O professor apenas abriu os braços, juntou as mãos espalmadas num movimento de respeito e piedade, exclamando: veja o resultado, a colheita feita conforme a plantação. Nos enfermos deste pavilhão, encontramos uma espécie de transtorno afetivo não catalogado pela psiquiatria humana. O ex-dirigente olhava com piedade para aqueles corações acamados. Eles pareciam não o perceber, tamanho estado de alheamento. Continuou o orientador informando: são casos processados a partir de uma inadequação de sentimentos, devido ao acentuado nível de indiferença dos que optam pelo estranhável amor institucional. Amam mais os cargos e a doutrina que o seu próximo. Um estado mental que poderia ser chamado de delírio de grandeza, assinala nossos assistidos. Esse vício é alimentado pelo orgulho, que afeta a imaginação da criatura, levando-a a formar uma imagem idealizada de si mesma, um autoconceito falso e exagerado, com o qual passa a se fascinar. Tais estados de desalinho favorecem as fixações mentais no monoideísmo, levando a criatura a variados quadros de angústia e perturbação depois da morte. Complementando esse estado psíquico, encontram-se as reminiscências de outras existências corporais, em que a criatura se habituou a ser reverenciada e aplaudida graças à sua posição de destaque social ou cultural. Somam-se a isso muitas companhias espirituais, sedentas dos eflúvios do elogio e das sensações causadas pelas futilidades do realce, ou ainda pelo prazer do reconhecimento pessoal, intensificando a dependência de prestígio. Muitas vezes, esses acompanhantes espirituais são adversários ferrenhos da causa doutrinária e deterioram o quanto podem a autoestima do encarnado e insuflam-lhe a frustração, para que a vítima procure as compensações em experiências de prazer efêmero ou na posse de alguma forma de vantagem pessoal, tombando em definitivo nos seus ardis. E por que os dirigentes espíritas estão carregando para cá esses quadros doentios graves? Por suportarem-se grandiosos demais, quando deveria se sentir apenas como aquele que carrega a maior cota de responsabilidade sobre os ombros, como o dever de ser o exemplo para todos. Esqueceram a recomendação sábia do Mestre
que diziam seguir. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. O conhecimento espírita não lhes tem sido o bastante para renovar a conduta de vida, além do que, sem humildade, jamais transformaremos a nós mesmos. Se os irmãos de ideal não começarem a se aceitar como doentes em busca de alta, guardando no íntimo de si mesmos a alegria pelo simples ato de servir, sucumbirão inevitavelmente ante essas ciladas sutis do orgulho. A santidade de superfície é um engano em prejuízo próprio. Quem não dá conta de se renovar tanto quanto deveria, precisa assumir humildemente sua condição, pedir ajuda, adequar o esforço e caminhar adiante. Livrar-se do mau hábito de fazer cena e representar perante a consciência.